Boa noite. Nós continuamos aqui na nossa homenagem ao Dr. Edmundo, que no próximo dia 30 estaria completando 110 anos. Nós estamos aqui agora com a Estela, que é a filha dele, do segundo casamento do Dr. Edmundo com a dona Estela. Então, boa noite, Estela. Boa noite. E aí, o que você tem para nos contar dessa pessoa, né, maravilhosa, que, não vamos dizer que era, que é, né, porque continua aqui do nosso lado, com certeza está conosco aqui. Eu tive o prazer e o privilégio de conviver com o Dr. Edmundo, de conhecê-lo. O que você teria para nos falar dele? Então, primeiro mesmo, eu queria agradecer você por ter lembrado dele, por ser uma pessoa tão querida. Com certeza. Né? Em segundo lugar, eu queria agradecer as mulheres da vida dele. Primeiro foi minha avó, Eurídice, é o nome da filha dele, da primeira filha, que se não fosse por ela, ele não teria feito medicina, porque ele escolheu a profissão de medicina porque ela havia ficado doente. Certo. Então, por isso que ele resolveu. A Dona Maria, né, por ter dado tanta felicidade para ele por anos e anos, teve 5 filhos, e a minha mãe, por ele ter se apaixonado por ela e ter tido a gente, né, os filhos do segundo casamento, que o fruto deu eu, né, Estela, o Luiz Edmundo, o Lucas, e a pequenininha, que é neta, a Sara. E o Thiago, meu marido, é a Paula. Agora, falando dele, ele era uma pessoa muito boa, caridosa. Com certeza, muito. Então, eu lembro muito quando ele, das crianças que iam lá fazer exame médico pro Country Club, você ia também, nossa, né? é demais. Eu ficava pertinho só escutando, porque ele gostava muito de brincar com as crianças, né? Ele puxava o cabelinho das crianças, falando que Tá de isso era peruca e tal, né? Em casa ele era um pai amoroso, muito calmo, né? Porque já foi uma fase assim, ele já estava mais idoso, já estava, né, trabalhando menos, então a gente conviveu bastante com ele. A gente tinha um quintal muito grande no fundo de casa, que ele gostava que a gente convivesse com animais, com bichos. Tinha um pavão lá lindo. Maravilhoso o pavão, eu lembro do pavão. A gente tinha pato, galinha, muitas frutas. É uma chácara bem no centro da cidade. Com certeza. Era. Até uma vez ele fez uma arte, a gente tinha um pé de... Como é que chama aquela árvore? Cambucá. Cambucá, ele foi subir lá, caiu, né? Porque ele foi pegar fruto para mim e pro Luiz Edmundo. Olha. Machucou. De uma altura de 7 metros. Nossa. Que ele caiu e só trincou uma costela. Graças a Deus. E pediu pra mim que ele fachasse. O Eu médico. ajudei. Eu ajudei, não foi no hospital nada, eu cuidei dele. Verdade. Foi eu que cuidei. Ele ficou bom. Ele sem carteiros, sempre subindo nas árvores, fazer as artes dele. E falando em arte, a senhora falou que uma vez, né, quando a avó da senhora estava... Como é que é essa história da avó da senhora quando estava doente? Como é que foi essa história? Minha avó estava doentinha e, sei lá, chamaram um Chamaram médico o para isso. E o médico entrou. Aí nós estávamos sentados, os netinhos sentados lá no banquinho. Saiu as crianças, ficou eu. Aí saiu aquele homem bonito de branquinho, sabe? Com a maletinha na mão, passou a mão na minha cabeça, fez assim na minha cabeça e falou assim: eu vou casar com você, viu? Você é muito bonita. E quem era esse médico? O doutor Edmundo, que passou anos e anos, né? Eu cresci e acabei, nossa, né? A gente acabou, eu a conhecia como médico, lógico. E depois desse negócio de levar as crianças, né? Minha mãe, assim, não gostava muito de sair, as crianças eram pequenas. Eu levava meus irmãos lá para consultar com ele, ele não comprava nada, sabe? Ele dava remédio. Remédio, amostra grátis. Exatamente. E ele era uma pessoa que chegasse alguém na casa dele, ele estava almoçando, estava jantando, ele largava, deixava, e eu mesmo já fui testemunha disso, uma vez que ele falou que o paciente não podia esperar. Não. Ele, a fome, o estômago dele poderia, mas o paciente não. E aí, Edmundo, o que é para você ser filho do Dr. Edmundo? É uma honra imensa, porque tudo que ele fez, eu tenho orgulho do que ele fez. E não tem muitos comentários, tudo minha irmã já falou. E você, tudo que ele tinha era dos outros. Exato. De outras pessoas. Mas era mesmo. Ele tinha Era. remédio da gente. Ele pegava, assim, remédio que a gente comprava na farmácia, e se ele não tinha amostra grátis, ele pegava lá, né? Então, muitas vezes também eu cheguei a atender a porta lá de casa,
pegava Feijão. Pagamento de galinha, pagamento em tudo que é tipo de Então, coisa. ele não ligava para dinheiro. A pessoa não tem dinheiro, não tem problema. O que você tem? Você pode me dar o que você tiver. Se não tiver nada, não precisa também. E ele sempre foi uma pessoa mesmo que ele muito ligada à natureza, né? Então ele gosta do rio, lá do... Ele gostava muito de plantas, essas coisas de horta, tudo, é o passatempo dele. A vida dele fica atrapada em árvore, mexendo com fruta, com flor. E eu também gosto disso, eu gosto da outra parte da natureza também, né? Eu gosto muito da festa esportiva, eu gosto da natureza, mato. Eu não gosto da cidade. Isso é muito bom, né? Eu tenho o sangue dele. O sangue... o sangue olhar, tem os índios lá para trás, lá... Quantas vezes eu não fui cortar banana no meio da serra com ele? Nossa. Eu andava com a serra de Bela Vista ali, com o facão na mão, ele levava puxando pro pescoço. E o caçulinha, como é que é o caçulinha de uma pessoa tão fantástica, tão dinâmica como o doutor Edmundo? Olha, o que eu tenho a falar é pelo que os outros falam para mim, vamos dizer assim, sempre quando eu chego na casa de um amigo, ou uma pessoa que eu conheço geralmente, eu falo, nossa cara, você de quem? Falou, doutor Edmundo. Nossa, minha mãe nasceu com seu pai, vamos dizer assim, minha irmã também. Assim, muita gente já chegou e, vamos dizer, já foi atendido pelo pai. Se não nasceu na mão dele, foi muito bem atendido. E ele é uma pessoa que ele fez parte, né, realmente da cidade, né? Ele fez parte da história da cidade, da criação do hospital, mudas de árvores. Lá no CP1, por exemplo, tem várias, a diretora, uma vez, a ex-diretora Maísa falou conosco, tem várias mudas de árvores lá que ele cedeu. Então ele foi uma pessoa que ele não viveu só a medicina em Santa Rita, ele viveu por Santa Rita, né? Em todos os assuntos, em todos os aspectos, sempre muito presente em tudo, tanto na parte política, né? Isso. Tanto na parte política como na parte de meio ambiente, da parte da própria medicina, ele era uma pessoa que sempre estava atuante em tudo. E aí, Thiago? Agora pegar o Thiago de surpresa. E aí, Thiago? Diante disso tudo, como é que é ser genro aí de uma pessoa tão fantástica? Infelizmente eu não conheci ele. Eu vim para Santa Rita em 97, né? Ele era vivo ainda, mas eu não conheci. Mas pelo que a gente escuta na cidade, exatamente, pelo que a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que ele foi um grande homem para a cidade, uma grande pessoa para a cidade, né? Ele fez história na cidade. Com certeza. Tanto na parte da política quanto na parte da comunidade. Exatamente, ele era muito atuante, né? Em tudo que ele fazia, eu acho que ele dava, né? Ele se dava o melhor dele, né? Ele abraçava aquilo como uma causa realmente dele. E uma coisa interessante a gente falar é que ele é uma pessoa que estava sempre ligado, né? E como a própria neta dele, a Cíntia, falou numa outra entrevista conosco, ele era uma pessoa à frente do tempo dele, né? Naquela época, ele já era uma pessoa preocupada com o meio ambiente, uma pessoa preocupada com a natureza. Se todos daquela época viessem com essa preocupação até os nossos dias de hoje, com certeza nosso mundo estaria melhor. Hoje, tanto se fala de poluição, né, de destruir o meio ambiente, e ele sempre é uma pessoa que sempre esteve, né, nesse aspecto na frente do tempo dele. Uma pessoa que, apesar de já ter falecido há um certo tempo, como vocês mesmos, como o próprio Thiago disse, é uma pessoa que você falou o nome, doutor Edmundo, sempre vai ter alguém, isso. Quando nós lançamos a ideia de fazer essa homenagem pelos seus 110 anos, recebemos vários e-mails de pessoas falando, nossa, parabéns, a pessoa que realmente merece ser lembrada. Até eu respondi para uma pessoa, realmente ele não merece ser lembrado, porque eu acho que ele nunca foi esquecido. Não. Né? E ser lembrado é alguém que você vai lá. Né? Por que a pessoa fala? Não, você falou do Edmundo, já, igual o Lucas falou, todo mundo já fala, né? Uhum. E aí, Daniela, como é que foi para a senhora conviver com uma pessoa assim? Foi maravilhoso viver com o Edmundo. Um homem muito bom, muito caridoso, muito carinhoso. E tem uma coisa bonita, né? Porque a gente se amava, se ama. Eu amo ele até hoje. Acho que eu nunca vou esquecer. E com certeza ele também então, não esquece. são as joias, minha riqueza são meus filhos, meus netos. Então, a única coisa que eu tenho a dizer, eu tenho muita saudade dele. Foi muito bom, 28 anos de casamento, bem vivido. Até hoje eu não consigo. E ele sempre foi uma pessoa muito ligada à família, né? Muito carinhosa, muito grande. Até conosco ali, que convivia com ele a certa distância, assim, de conviver, ele sabia que ele era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que
e como eu disse aqui antes, só de você olhar para ele já transmitia uma certa paz para a gente, né? Só de você olhar assim, igual várias vezes eu fui fazer exame, né, do cálculo com ele chegava lá, ele sempre com uma brincadeira, sempre sorrindo. Eu praticamente nunca vi o doutor Edmundo triste. Ele sempre com um sorriso no rosto, uma palavra amiga, uma coisa, sempre brincando com a gente. Então eu imagino que ter convivido com ele assim dentro do lar, vocês que tiveram a honra de ser filho dele ali, eu acho que deve ser uma coisa fantástica conviver com esse homem. Muitas coisas ele deve ter ensinado, passado para vocês. Com certeza. Muita coisa boa, é tudo de bom, tudo de bom. É o que a Estela falou, que meus filhos falaram, e eu não posso falar muito, senão eu vou despencar em lágrimas, mas é a coisa mais gostosa que aconteceu para mim nesta vida foi ter conhecido Edmundo, e fui muito feliz com ele. A gente ainda vai encontrar um dia. Com certeza. E a dona Paula também, o que você tem que falar? Bom, infelizmente eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque quando eu conheci o Lucas, ele já havia falecido. Eu comecei a namorar o Lucas em 2002, então já havia 4 anos, né? Mas pelo que eu sei, pelo que eu ouço falar, pelo que meus pais falam, tipo assim, eu acho que ele foi um grande homem em todos os aspectos, tanto como profissional, como pai, como marido, porque a dona Estela fala dela, ela chora o tempo todo, até hoje. Já tá escorrendo. E, tipo assim, eu tenho muito orgulho, assim, de ser a nora dele, infelizmente. Nós não tivemos o prazer de conviver um com o outro. Acho que ele teria muita coisa para ensinar pra gente. Principalmente como eu, como mãe, o Lucas como pai, eu acho que se ele estivesse presente, eu acho que ele ensinaria muita coisa. Mas eu acho que, tipo, eu o conheço muito bem por conviver com a família, com os filhos, com a mulher. A minha mãe já consultou com ele quando estava grávida de mim, quer dizer, ele não conhece, não sabia disso. A minha mãe falou isso pra minha mãe, quando comecei a namorar com o Lucas. Então, tipo, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal, porque ele é um homem que merece mesmo essa homenagem. E a gente deixa aqui um abraço a todos vocês, né? E o doutor Edmundo, realmente, como eu falei, é uma pessoa que não precisa ser relembrado, né? Porque ele já está entre nós, ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte da história de Santa Rita, mas nós escolhemos ele, até mesmo dentro do próprio interesse nosso, em ser o primeiro que a gente vai fazer a homenagem. O próximo que nós vamos fazer, até divulgando aqui, como eu falei com a Estela, é uma coincidência. O próximo que a gente vai fazer isso é o senhor Aloysio Ribeiro, né, que foi uma pessoa também que marcou muito a cidade, com a sua poesia, com a sua música. Então a nossa intenção é essa, é mostrar o que Santa Rita, não só o que tinha, mas também o que tem, porque valorizar também o que já foi é muito fácil. Nós temos que mostrar também o que nós temos aqui. Mas quando eu atentei que dia 30 seria os 110 anos do Dr. Edmundo, por um acaso eu lembrei disso, né? Fiz as contas, né, para ver que daria os 110 anos, eu falei, o momento é esse. Então a gente deixa aqui para vocês um abraço nosso, não só meu, como do Suílio, como do Brog, mas de todo o povo de Santa Rita Sapucaí, que com certeza cada lar aqui tem um pouco de gratidão, porque é fantástico o trabalho que ele fez, né? Não só como médico, mas como cidadão. Então a gente agradece a vocês pelo privilégio de poder estar aqui, fazendo essa homenagem ao nosso querido Dr. Edmundo. Obrigada. Tá? Um abraço a todos vocês. Obrigada. Obrigado. A gente agradece.